temos que trabalhar muito melhor, porque temos qualidade. Quando tens qualidade, tu podes trabalhar isto. Jogamos muito separados, muita distância, não jogamos compactos. William jogou 80% do tempo solo no meio. Quando isso acontece, você tem problemas sempre. Fala, minha gente, tudo bem por aí? Bom, sem enrolação nesse vídeo, a gente acabou de ouvir o técnico do Flamengo, ouvir e ver, né? O técnico do Flamengo, Domenech Torrent, após a partida em que o Flamengo perdeu ontem para o Atlético Mineiro por 1-0. A gente já falou bastante sobre esse jogo, hora de olhar para frente. E eu acho importante que o novo técnico do Flamengo tenha identificado um problema no time e corra para resolver esse problema até a próxima quarta-feira contra o Atlético Goianiense. Tá? Ele falou sobre o Ilharão jogando isolado ali no meio-campo, isso aconteceu principalmente no segundo tempo. Você vê aí o mapa de calor do Ilharão, né? Ele jogando num posicionamento um pouco diferente daquele que jogava com o técnico Jorge Jesus, né? Um pouquinho mais pro lado esquerdo e bem atrás, né? Aí a gente vai ver aqui, antes de ver o Gerson, falar aqui sobre o Ilharão, o papel dele no jogo, né? Tentou 7 bolas longas, acertou 6, ou seja, um bom desempenho, criou uma grande chance, deu um passe decisivo no jogo e teve mais de 80% de aproveitamento nos passes durante o jogo. Então, uma partida do ponto de vista numérico, né, dos números aí do Ilharão, muito boa. Tá? Agora a gente vai falar do Gerson, né? Você vê aí o mapa de calor dele, tudo isso é do SofaScore. O Gerson mais avançado, né? Um pouco mais para o lado direito, ali no meio, mais avançado. Então havia esse espaço grande entre um e o outro aí que já foi identificado pelo técnico Domenech Torrent, e ele vai tentar resolver isso a tempo da partida contra o Atlético Goianiense. Daqui a pouquinho, fique aí no vídeo que eu vou falar sobre esse time que vai enfrentar o Flamengo na próxima quarta-feira. Tem algumas características interessantes aí, tá? Então é o seguinte, então fica aí claro, né, mostrado por imagens para você de forma bem didática, que de fato o Ilharão jogou um pouco mais perto da zaga e o Gerson mais na frente. No primeiro tempo a gente identificou bastante isso, né, já falamos sobre isso aqui ontem, do Gerson mordendo na marcação lá em cima, como fazia o Ilharão com o Jorge Jesus, né? Houve uma mudança de papel, o Ilharão ficando mais próximo, né, sendo o homem da saída de bola, que muitas vezes não era ele, porque ele foi muito bem marcado pelo Jorge Sampaoli. Então o que acontecia? Os zagueiros ficavam só com a bola ali na saída de bola, o Rodrigo Caio pelo lado direito, o Léo Pereira pelo lado esquerdo, e como a gente já tinha explicado aqui num vídeo, muitas vezes o Ilharão se posicionando atrás da primeira linha de marcação. Só que havia uma linha de marcação ali também. O Galo subiu muito a marcação, foi muito bem o Sampaoli nessa partida contra o Flamengo, né? O Domenech Torrent tentou algumas soluções, a gente vai para outra delas agora, né? Que foi tentada no segundo tempo, e você vai ver aí no mapa de calor que isso aconteceu de fato, né? Primeiro começando aí com o Rafinha, você vê bastante, evidentemente, né, a amplitude que ele usou no primeiro tempo do Rafinha, ou seja, ele jogando muito próximo à linha lateral, mas também você vê aí pontos em que o Rafinha atua mais por dentro. Você vai ver o Felipe Luiz agora e você vai identificar a mesma coisa, só que do lado esquerdo, né? Ele com amplitude, mas também jogando muito por dentro. A que isso se deve principalmente? A gente tinha trazido também num outro vídeo aqui que ele ia usar os laterais em determinado momento mais por dentro. Você está lembrado disso numa linha imaginária, do bico de uma grande área à outra. A gente falou sobre isso aqui foi avisado, isso aqui aconteceu no jogo de ontem, tá? Por que ele fez isso? Ora, porque ele usou um esquema tático, isso aí o Guardiola colocou em prática no Manchester City e no Bayern de Munique, primeiro no jogo do Bayern de Munique, contra o Werder Bremen, uma goleada que ele usou esse esquema e sapecou uma goleada no Bayern de Munique, e no City ele usou isso também. O que é? 2 zagueiros, 3 jogadores à frente. Quem são esses 3 jogadores à frente? O Ilharão, no meio, Rafinha, lado direito, Felipe Luiz, lado esquerdo, mas formando o meio campo. E na frente dele 5 jogadores. 2, 3, 5. Sabe de quando é esse esquema tático? No final do século XIX. É uma coisa interessantíssima, né? Então bebe-se na fonte do futebol bem antigo para formar uma equipe de repente mais ofensiva. Só que isso tem que ser muito bem treinado. Ele foi corajoso, né? Ele tentou o esquema e falou, ele falou sobre isso na entrevista coletiva, só a vitória interessava, não interessava nem 1 a 1. Então eu vou para cima. Só que esse ir para cima implicou algumas decisões erradas, né? Bolas cruzadas na área,
o Michel tomando muitas decisões erradas, o Michael, né, pelo lado direito, o Vitinho foi nulo, o Pedro entrou muito mal, quer dizer, as peças também não funcionaram, e aí foi que meio na base do Bumba Meu Boi, tá? Mas a gente mostra aí claramente, né, com esses mapas de calor dos jogadores, que aconteceu isso, né? Aconteceu isso, e aí por isso que ele identificou o Ilharão muito sozinho no meio campo, né? Isso aconteceu principalmente no segundo tempo, no primeiro também, mas no segundo tempo, principalmente o Ilharão que teve uma boa atuação, a gente trouxe aí essa estatística de passes decisivos, né, e bolas longas, né? Ele e o Gerson tiveram o mesmo número, o mesmo índice, né, de acerto de passes, e bolas longas, o Gerson tentou 5, acertou 4, ou seja, precisão também. Então eles foram precisos no jogo. O que aconteceu é que o Flamengo, de fato, perdeu muitos gols no primeiro tempo, e a mexida, né, do São Paulo tirando o Gabriel e colocando o Jair acertou o time, né? Isso acontece, foram dois grandes, eu diria ser duas grandes ideias de jogo colocadas em prática. A diferença é que o Flamengo estava sem ritmo de jogo e com um técnico que treinou o time por 6 dias antes da sua estreia. Para você ter uma ideia, o Jesus teve 20 dias para treinar o Flamengo, exatamente antes da estreia dele, que era uma bucha também, um jogo de Copa do Brasil, fora de casa contra o Atlético Paranaense. Quer dizer, e agora haverá menos tempo de intervalo entre um jogo e o outro. Já tem jogo na quarta-feira, depois já tem jogo no sábado, contra o Grêmio. Quer dizer, não tem muito o que se fazer, né? Então, assim, que não se culpe o Domenech Torrent. Aí você pode apontar vários problemas. Você pode apontar a decisão do Jorge Jesus, que foi tomada muito tarde. E aí o Flamengo teve que se virar com ele. Mas demorou para contratar um técnico. Ia contratar qualquer um. Mas tá certo, tem que ter uma análise criteriosa para a escolha do técnico. Houve isso, com o aval até do melhor técnico para mim da história do futebol, que é o Guardiola. Então não vejo problema nenhum nisso. Assim, mesmo. Assim, problema nenhum. Eu acho que é o preço que se paga. De repente vai demorar um pouco para entrosar, tal, mas que não se faça como foi feito com 3 técnicos comprovadamente bons que vieram treinar times no futebol brasileiro, que aí os corporativistas, né, e defensores de mercado, como o próprio Luxemburgo, dizem assim: não, mas técnico estrangeiro tem mais tempo. Gente, Passarella no Corinthians, Gareca no Palmeiras, Paulo Bento no Cruzeiro, o que esses caras tiveram em comum? Você sabe me responder? Apenas 3 meses de trabalho, de tolerância com o trabalho, menos de 3 meses. Todos eles, em comum, tem isso. Você pode falar, nossa, mas... intolerância. Você acha que o cara vai chegar aqui num país novo? Imagine você se mudando amanhã para um outro país, levando sua família, tendo que se adaptar a outra língua. Gente, não é fácil, né? No caso do Paulo Bento, não. Aí o Paulo Bento, técnico de Portugal, da seleção de Portugal. Gareca, levando o Peru para uma Copa do Mundo, fez um grande trabalho no Vélez. Passarella, campeão com o River Plate, são técnicos ruins? Né? Então, vamos ter calma. Esse calendário é uma loucura, o Flamengo pode ter dificuldade sim nos primeiros jogos. Não acho que vai ter nesta quarta-feira contra o Atlético Goianiense, agora eu vou falar conforme prometido. É um time que não joga desde 14 de março, jogo oficial. Teve jogos treinos aí no meio do caminho, mas desde 14 de março não disputa uma partida oficial. A última foi contra o Grêmio Anapolina, pelo Campeonato Goiano. O Campeonato Goiano que só vai voltar em janeiro do ano que vem. O Atlético Goianiense é líder, aliás, do Campeonato Goiano, tá? Tem um técnico novo, o Wagner Mancini, que não é nada de especial, muito pelo contrário. E a gente não tem muita ideia de como vai jogar o Atlético Goianiense, porque eu, pelo menos, não vi nenhum jogo. Depois disso, um jogo treino amistoso, eu não vi, tá? Tem um desfalque importantíssimo nesse jogo, o que é até bom para o Flamengo, né? O Renato Kaiser, que fez 7 gols na temporada, artilheiro do time, tem 24 anos. Do Cruzeiro, está emprestado, né? Passou pela Chapecoense, passou pela Ponte Preta, sabe fazer gol. É a melhor temporada da carreira dele, aliás, essa. Então ele não vai jogar o Júnior Brandão, que tem um gol na temporada, um jogador que está emprestado pelo Ludogorets da Bulgária. Deve ser esse, né, o substituto do Renato Kaiser. No meio, em contrapartida, deve voltar o Jorginho, que é o organizador de todo o jogo do Atlético Goianiense. Ele deve estar em campo, então ele perde um jogador importantíssimo no ataque, mas no meio campo ele ganha outro, que também é importantíssimo. Vai ter que ver aí quem é mais importante. Mas assim, ritmo de jogo, o Atlético Goianiense tampouco vai ter, tá? Eu imagino o Flamengo melhor, até ganhando do Atlético Goianiense, é candidatíssimo ao rebaixamento, mas vejamos o que vai acontecer, tá? E sem tirar análises bipolares e precipitadas sobre o trabalho de Domenech Torrent. Tá bom? Mexeu mal no time, outro mexeu e tal, mas a gente explicou aqui o que ele tentou fazer, tá bom? Um abração, tchau, tchau.